Boa tarde, pessoal. Então, vamos dar continuidade ao à nossa aula, ao nosso módulo de bioestimuladores de colágeno, tá bom? Então, agora nós vamos falar do ácido L-polilático, tá? O ácido L-polilático, ele deriva, então, do ácido lático, tá? O ácido lático, ele vai ter, então, dois isômeros, tá bom? Que é o ácido L-lático e o ácido D-lático. O ácido lático, ele vai gerar o nosso PLLA, tá? Que é o ácido L-polilático, Sculptra ou Eleva. Sculptra e Eleva são as marcas comerciais que nós temos hoje no Brasil, tá? E o ácido D-lático, ele vai gerar o meu PDLA. A marca comercial do PDLA que nós temos hoje no Brasil é o Astefil, tá bom? Então, aqui eu coloquei para vocês.
Então, aqui nós temos a apresentação da bioquímica desse material, tá? Então, a hidrólise do ácido polilático, tá? Vai resultar aí em água e CO2. Por isso que ele é um material totalmente biocompatível e biodegradável, tá? E aí aqui eu fiz uma tabela comparativa, tá? Para vocês, em que nós podemos observar, então, a correlação do Sculptra, do Eleva e do Astefil, tá? Então, o primeiro tópico de correlação é com relação à concentração de produto em cada material, tá? O Sculptra, ele vem com 150 miligramas, o Eleva com 210 e o Astefil com 200 miligramas, tá? Todos vêm com a apresentação de pó liofilizado, tá? O Sculptra, PLLA, Eleva PLLA e o Astefil PDLLA, com relação à microesfera de cada material, tá? O Sculptra, que é o PLLA, ele vai se apresentar, então, em fragmentos, tá? É uma esfera que ela é um pouco mais porosa, não é tão regular, assim como o Eleva, tá? Porque ambos são o mesmo produto, PLLA, ácido L-polilático. Já o Astefil, ele apresenta uma esfera mais homogênea, tá? Mais esférica, porque ele não é o ácido L-polilático, ele é o ácido delático, tá? Então, PDLLA. Essa já é uma das principais diferenças que vocês vão encontrar entre o ácido L-lático, tá? E o ácido delático, tá? Essa diferença da apresentação da estrutura da microesfera, tá? Então, aqui eu fiz uma correlação entre as diferenças de apresentação e algumas características do PLLA e do PDLLA, tá? Então, o PDLLA, ele vai ter uma esfera, uma apresentação da microesfera mais uniforme, tá bom? Com microporos, tá? Então, ele vai responder, ele vai promover uma resposta inflamatória um pouco menos exacerbada, tá? Não tão exacerbada quanto o PDLLA, tá? Tive que parar porque começaram a gritar. Deixa eu escolher. Mostra aí, desenho número 1, do urso. Eu tenho que ir lá na. Tenho que ir lá na posse pegar o material para amanhã. Desenho número 1. Tá. Esse é do urso? E esse aqui? É urso também? Ou é cachorro? Ah, eu acho que eu gostei mais desse aqui, que ele tá colorido. Eu gostei mais desse.
Ai, mãe, agora eu vou fazer o quê? Tá, vai lá, você e o papai. Então, o PLLA, ele não tem uma estrutura da esfera tão lisa, tá? Por isso, ele promove uma resposta inflamatória mais exacerbada, tá bom, pessoal? Então, aí a gente já tem um pouquinho da diferença da estrutura das esferas de cada produto, tá bom? Aqui a gente tem a bula de apresentação da aplicação do Astefil, tá? O Astefil, por ele apresentar aí uma microesfera, que ela é mais contínua, ela é mais esférica, tá? Ela vai promover uma resposta inflamatória um pouco menor, ele recomenda a utilização do produto em pálpebra inferior, na região glabelar, região do sulco nasogeniano, região frontal, tá? Mas, como eu já falei para vocês, bioestimuladores, gente, é, não, eu não uso na rotina da minha clínica, tá? Aplicar na região da glabela, lábio, nariz, tá? E o Astefil, se for para aplicar na pálpebra inferior, é muito pouquinho, tá? É só uma retroinjeção de no máximo 0,5, tá? Para cada lado, tá bom? Então, como vai ser o preparo do Astefil, tá? O Astefil, ele também tem uma outra diferença, tá? Ele pode ser preparado com soro ou com água para injeção, tá? Ele pode ser aplicado aí no subcutâneo, tá? A reconstituição, ela vai variar de... Vou fechar a porta aqui rapidinho que eu tô terminando a aula. A reconstituição aí, ela pode variar entre 4 a 8 ml, tá? De soro ou de água para injeção. Quando eu quero um efeito de bioestimulador, eu vou fazer reconstituição de 8 ml, tá? Ali no meu frasquinho. Quando eu quero um efeito mais de preenchedor, né? Eu vou fazer reconstituição com 4 ml de soro ou água para injeção. Por quê? Porque eu vou ter uma quantidade maior de concentração de microesferas ali. Elas não vão estar tão dispersas quando eu faço uma diluição com uma quantidade maior de soro, tá? Logo, se elas estão mais próximas uma das outras, elas vão ali promover, né, um edema um pouco maior, uma resposta inflamatória um pouco maior. Então, eu tenho um efeito de preenchedor, mas não é um efeito duradouro, tá? Não é o efeito principal. O efeito principal do produto é exatamente melhora da espessura, tá bom? Dérmica, tratamento de flacidez, tá bom? Então, tudo isso daí precisa ser analisado, tá? Qual é o plano de aplicação, então, do meu Astefil, que é o PDLLA, tá? Posso utilizá-lo no subcutâneo e também posso utilizá-lo aí em bolos na região periósteo, tá? Lembrando que toda vez que a gente trabalha com bolos de bioestimulador, a gente tem uma chance maior de promover um nódulo ali no local, tá bom, gente? Então, é muito importante que a gente tenha a consciência e saiba fazer o planejamento e a indicação perfeita para o nosso paciente, tá bom? Então, feito a análise do Astefil, nós vamos falar um pouquinho do Sculptra, tá? Que é o PLLA, ok, pessoal? Ele é um polímero sintético, biocompatível, biodegradável, tá? Da família dos ácidos alfa-hidroxoácidos,
tá? O preparo é realizado com água destilada, água destilada, água destilada. Repetir 3 vezes, por quê? Porque Sculptra e Eleva nós só preparamos com água para injeção. Água para injeção. Não preparamos com soro, tá bom, pessoal? A bula indicava, tá, o preparo 24 horas, pelo menos 24 horas antes da aplicação, tá bom? Hoje, o fabricante já recomenda a aplicação 1 hora antes, ao preparo 1 hora antes da aplicação, tá bom? Quais são os componentes que vêm ali junto com o meu ácido polilático dentro do frasquinho, tá? Vem a carmelose sódica e o manitol não pirogênico, tá? Então, cada frasquinho de Sculptra vai conter o pó liofilizado de ácido L-polilático, 150 miligramas, 90 miligramas de carmelose sódica, tá? E 127 miligramas de manitol não pirogênico. Cada um desses componentes, pessoal, vai ter uma função ali junto com o meu produto, tá? O manitol, ele vai melhorar a liofilização das partículas. E a carmelose, ela vai ser um agente emulsificante, ou seja, ela vai conseguir manter a distribuição das partículas após a reconstituição. Ou seja, ela vai deixar aquele produto mais homogêneo, certo? Então, como é o preparo do meu Sculptra, tá? 8 ml de água para injeção. Depois eu acrescento 2 ml de lidocaína sem vaso, certo? Temperatura ambiente. Aplico no meu paciente, tem um total aí de 10 ml. Vou distribuir 5 ml para cada M-face, ok? Sempre fazendo no subcutâneo retroinjeções, tá bom? E aí, eu vou ter a outra marca de PLLA, que é o Eleva, tá? O Eleva da Renova, tá bom? Então, eu vou ter aí na composição do Eleva 210 miligramas de ácido L-polilático, 132 miligramas de carmelose, carboximetilcelulose, e 178 miligramas do manitol. Como eu já falei para vocês, o manitol vai melhorar a liofilização e a carmelose, ela vai ser um agente emulsificante, tá? É um polímero sintético biodegradável, vai estimular a produção de colágeno, tá bom? E como é a estrutura dessas microesferas de PLLA, tá? O processo de hidrólise, gente, é o mesmo processo que nós já estamos estudando desde o primeiro slide, tá? As microesferas, elas vão ter um tamanho maior, um tamanho que vai proteger ela da fagocitose, por isso que o material, ele perdura ali no tecido por várias semanas, meses, até ele ser totalmente hidrolisado, biodegradado, tá? Por macrófagos. Todo esse processo, ao mesmo tempo que acontece esse processo, eu também tenho ali migração celular, estímulo da neocolagênese, estímulo inflamatório, tá bom? Então, o que vai acontecer ali? Eu vou resultar no aumento da deposição, da produção de fibra de colágeno naquele local, à medida que eu vou degradando essas microesferas, e tudo isso vai ter como resultado final a fibroplasia dérmica, ou seja, o aumento da espessura dérmica. Então, aqui eu coloquei alguns diferenciais do Eleva para o Sculptra, tá? O Eleva pode ser preparado no momento da aplicação, tá? Ele possui 40% a mais de PLLA no frasco, ou seja, ele tem 210 miligramas, já o Sculptra tem 150, tá? E ele possui aí a tecnologia B3-HOMOS+, tá? Micropartículas liofilizadas, ok?
Então, é essa tecnologia que torna o Eleva um produto diferente, né? A sua composição diferente do Sculptra. Tanto que quando a gente faz a homogeneização, a diluição desse produto, ele fica bem homogêneo, ele fica bem distribuído, tá? A reconstituição é rápida, é preparada no momento, tá? Então, aqui eu coloquei para vocês um comparativo, tá? De um frasco do Eleva com um frasco do Sculptra, para vocês verem que realmente o Eleva, ele vem aí 40% a mais de produto, tá? Quais são as indicações do PLLA, tá? Áreas com depressão, sulcos, fugas, cicatrizes, regiões da face, pescoço, colo, braço, abdômen, coxa, glúteo, tá? Têmpora, malar, região zigomática, e as contraindicações. Esse produto, gente, ele não deve ser utilizado em pacientes que tenham ou apresentem aí alguma inflamação ou infecção ativa na área de tratamento. Não deve ser usado em nenhuma pessoa que tenha hipersensibilidade aos componentes. Não deve ser aplicado no lábio, no nariz, na região glabelar, na região periorbital, tá? E não deve ser administrado em derme superficial, tá bom, gente? Ele não vai corrigir linhas finas. O objetivo dele é promover uma remodelação do tecido. Então, ele tem que ser subcutâneo, tá? E aí eu vou ter, então, os mecanismos de ação do PLLA, tá? Eu vou ter primeiro a aplicação do produto ali no primeiro dia. A partir do 7º dia, eu vou ter, então, do primeiro ao 7º dia, eu vou ter o início da ativação daquela cascata, tá? De produção inflamatória, produção da neocolagênese, tá? E aí, a partir do 10º dia, o mannitol, por exemplo, ele já começa e a água para injeção já são absorvidos. Então, pós 10 dias, vocês vão observar que o edema que o paciente produz, ele já vai começar a cessar, ele vai começar a reduzir. Por quê? O mannitol, a água para injeção, eles já vão ter sido ali absorvidos, tá? O que vai ficar ali é um pouco de edema da resposta inflamatória, tá? E aí eu vou ter, então, um processo inflamatório, encapsulamento, produção de fibra colágena, degradação de microesfera e a deposição de tudo isso vai fazer a melhora da minha espessura dérmica e uma remodelação do tecido, tá? Hoje o Eleva, ele tem várias apresentações, tá bom? E a gente vai falar aqui da apresentação clássica, tá? Que são 210 miligramas de ácido polilático, tá? Então, vou adicionar ali no meu frasco 12 ml de água para injeção, ok? Depois de adicionado, levo para o meu mix. Ah, professora, não tenho mix, vai agitar na mãozinha, tá? 12 ml de água para injeção. Preparado, adiciono 4 ml de lidocaína. Então, vou ter um total de 16 ml, ok? Isso na diluição facial. Na reconstituição corporal, eu vou ter ali, eu vou adicionar 20 ml de água para injeção, mais 4 ml de lidocaína, tá? Ah, professora, já preparei, achei que era facial, preparei para o facial. Como que eu transformo ele numa diluição corporal? Vou adicionar apenas mais 8 ml de água, tá bom? 16 mais 8, 24. Tá bom, pessoal? Quais são as orientações, então, tá? Este produto deve ser utilizado em derme profunda, subcutâneo, evitar pápulas, nódulos, tá? Injeções superficiais, tá?
A área deve ser massageada para minimizar o aparecimento de pápulas, de nódulos. Quando a gente orienta a massagem e faz uma boa distribuição, a gente consegue aí colocar o produto distribuído de forma uniforme, e isso vai evitar muito o surgimento de nódulos, tá? Evitar a contaminação, e este produto não deve ser implantado em vasos sanguíneos, tá? Porque ele pode causar a oclusão vascular, infarto, tá? Ou até mesmo embolia. Não corrija demais a deficiência do contorno, tá? Porque a depressão ela vai melhorar gradualmente durante as semanas após a injeção, tá? O efeito do tratamento, gente, ele é progressivo, ele não é igual ao preenchimento que você injeta o produto e você já vai ver o resultado na hora, tá? O pó deve ser reconstituído em água esterilizada, tá bom? E pode ser utilizado dentro de 72 horas no armazenamento de 2 a 8 graus, tá? Então, pessoal, vamos lá. Quando eu faço o preparo do meu frasquinho de 210 miligramas, eu tenho um total de 16 ml, tá? E aí, o que vai acontecer? 16 ml, gente, no rostinho de um paciente só é muita coisa, tá? Isso acaba sobrecarregando, tira a naturalidade, deixa o rosto pesado, inchado, tá? Não é interessante, tá? Então, o ideal é que a gente faça esse preparo de reconstituição e divida, tá? Por exemplo, 8 ml para um paciente, cada ladinho da M-Face com 4 ml, e as outras 8 ml eu posso fazer aí em outro paciente. Então, vocês conseguem atender 2 pacientes, tá bom? Com um frasquinho de 210 miligramas. O ideal é vocês agendarem o paciente para os 2 pacientes para o mesmo dia, tá bom? E outra coisa super importante sempre fazer as retroinjeções com a seringa de 1 ml. Para quê? Para que eu tenha um bom controle de distribuição e aplicação do meu produto, tá bom? E aí agora eu vou parar aqui, porque a gente falou dos protocolos faciais, tá? E aí depois a gente vai entrar nos protocolos corporais, tá bom, pessoal? Do PLLA. E ainda faltam as intercorrências, tá? Para que as nossas aulas não fiquem muito extensas, tá? Então, importante revisar orientações de diluição, tá? Preparo, novas orientações, que é a diluição final de 16 ml do de 210 miligramas para 2 pacientes, tá bom? Mecanismo de ação, estruturas diferenciais do Sculptra para o Eleva, tá bom? Concentração de cada componente presente, tá bom? E as diferenças do PLLA para o PDLLA, que é o Astefil, tá? Diferença da sua estrutura, da sua microesfera, qual que gera mais processo inflamatório exacerbado, qual que tem a esfera mais lisa, mais homogênea, qual tem a esfera mais porosa, tá? A apresentação de cada um, e isso é muito importante, e a indicação de cada um. Então, dessa aula, eu preciso que vocês entendam isso, tá bom? E deixem isso bem fixo no pensamento de vocês. Tudo bem, meus queridos? Então, até mais, até a próxima aula. Boa noite.